Fala, baianada! Beleza? Tudo bom com vocês? Hoje, a pedido de muitos, vim contar um pouco da história do carro, um pouco da história de como ele chegou até mim, de como ele chegou na família. Muitos falam que para trocar lanterna, várias coisas. E sim, é um projeto que eu vou mudar muito o carro, é um projeto que a gente vai fazer uma transformação geral nele. E é um projeto que eu tenho há muito tempo um sonho de fazer. Esse carro, ele chegou na família com meu tio. Meu tio comprou esse carro zero. Esse carro em 2006, 2007, ele comprou esse carro. Só que meu pai tinha um sonho de ter uma Paraty Trackfield. Ele admirava, ele gostava desde a G3, teve uma G3 que era Trackfield e ele era apaixonado por Paraty, sempre gostou de variante, carro variante. E aí eu criei uma paixão pelo carro, fui tendo essa paixão. E aí meu tio tinha esse carro, comprou em 2007, 2006, só que a gente estava passando por uma crise muito grande. Em 98, quando eu nasci, minha mãe era muito nova, e aí meu pai abriu mão de ter o carro dele, que ele tinha um Voyage quadrado, para investir numa casa pra gente. E desde então, olha o carro do Evo passando. Deixa ele passar que a gente continua. O carro do Evo passando é complicado. Vou parar aqui, daqui a pouco a gente... Pronto, baianada, agora a gente voltou depois desse carro do esse contratempo que aconteceu. Sim, voltando, meu pai tinha esse Voyage logo quando eu nasci, e aí ele abriu mão de ter esse carro para fazer a nossa casa, e na época ela estava passando por uma crise muito difícil. Ele tinha sido desempregado, e aí ele foi para outro trabalho, então sabe que acontece essas divergências, ele não tinha recebido quase nada, e ele preferiu abrir um plano para mim, para que minha mãe tivesse um filho num hospital bom e tal. Desde então ele não teve mais carro. Ele sonhava em ter, e aí com a ajuda de meu avô, com a ajuda de meu avô comprou um Vectra e emprestou a ele durante um tempo. Que foi um Vectra... O ônibus está passando aqui, galera. É complicado, vou gravar na garagem aqui porque é aberto, e aí sempre vai ouvir a zoada, sempre vai ver barulho, sempre você vai ver eu parando um pouquinho justamente pra gravar. Pronto, galera. Agora vamos ver se vai dar pra gente gravar um pouquinho aqui. E aí ele teve esse Vectra com meu avô emprestou, era de meu avô o carro, mas meu avô emprestou durante um tempo um Vectra 2.0, 95, 96, não lembro direito assim. Lembro que ele era um salmãozinho, um Vectra bem bonitinho, mas o carro fumaçava que só a porra, o carro tinha uma aceleração, não precisava nem acelerar, que o carro se acelerava sozinho. Era um carro que era cheio de defeitos, ele era a gás, então mesmo fazendo manutenção, não tinha dinheiro para manutenção. Quando eu tinha que fazer uma manutenção, o carro nunca estava bom. E era assim, nessa briga. E aí, quando meu tio comprou a Paraty, meu pai ficou deslumbrado quando viu o carro. E aí ele queria o carro de algum jeito. E ele estava juntando um dinheiro já há muitos e muitos anos, e ele queria comprar um carro, uma Paraty Trackfield. E aí ele trabalhava numa concessionária de carros na concessionária da Volkswagen mesmo, na Baviera. E aí ele foi em busca do carro, né? Só que aí ele foi procurar aí achou um 2008 preto com uma interna cinza também. Só que quando ele foi dar entrada, os juros que corria eram muito abusivos. Então, toda vez que ele colocava um dinheiro a mais, mesmo assim os juros ficavam altos. E ele não conseguiu comprar.
nessa mesma época, isso já era em 2008, quando meu tio queria vender o carro. Meu tio, ele tinha comprado um Astra preto 2008. E aí, pô galera, eu sempre vou estar olhando para outros lados, para baixo, porque ainda sinto vergonha de estar na frente da câmera. Mas não ligue não, vou me acostumar com o tempo. E aí meu tio comprou um Astra 2008 rebaixado, que ele ia levantar o carro. Ele comprou muito barato, um Astra na época 2008, zero o carro. O cara tinha comprado, rebaixou o carro, mas aí queria o cara parece que estava se separando, queria vender o carro, e aí vendeu a ele mais barato, ele comprou o carro. E aí ele levantou a suspensão para andar com o carro. E aí ele viu que meu pai estava querendo uma Paraty, e aí ele ofereceu a meu pai, para meu pai pagar ele uma parte e pagar outra, e pagando o partes. E aí meu pai aceitou e pegou o carro dele. Só que nesse meio tempo, nessa semana que meu pai pagou o carro, meu pai não pegou o carro, porque meu tio pediu a ele emprestado o carro, que ele esperasse pelo menos uma semana até meu tio comprar o carro da minha tia, da mulher dele. Só que nesse meio tempo, nessa semana que meu pai já tinha pago o carro, estava esperando já para andar com o carro, meu pai estava ansioso em casa, estava trabalhando, ele não trabalha ainda com Vectra antigo, mas estava muito ansioso com o carro. Que ele um dia antes que ele ia receber num sábado, na sexta-feira, minha tia tinha ido trabalhar. E aí, nessa ida pro trabalho, ela acabou capotando esse carro. E aí, para um carro 2006, em 2008, esse carro era ruim de achar peça. Então, era bastante complicado. E aí, aquele sonho de meu pai, quando soube que foi capotado, o sonho de meu pai meio que acabou, vírgula. Ele queria muito o carro, ele gostava muito do carro, era o sonho dele, mas meio que foi atrapalhado por uma simples batida. Esse carro capotou, estragou muita coisa, só que não foi considerado PT. E como meu pai tinha comprado o carro, no dia que meu pai pagou, meu tio tinha tirado do seguro. Então o carro estava sem seguro. Então meu tio, como um homem, ele arcou com prejuízo. Levou numa oficina autorizada, reformou o carro todo, trocou as peças que tinha que trocar, não recuperou peça nenhuma. Todas as peças que foram amassadas foram trocadas, não foram reaproveitadas. Ele pediu para ser trocado tudo. Não foram peças paralelas, foram peças verdadeiras, autênticas da Volkswagen. Por incrível que pareça, não pegou a frente do carro, então todos os lacres originais do carro ainda estão. Pegou a lateral, no capotamento pegou a lateral do passageiro e uma parte do motorista, e pegou o teto. E o porta-mala pegou porque nesse capotamento um carro fechou ela, bateu do lado dela, do lado do motorista, e ela perdeu o controle e aí veio a capotar. Foram trocadas as peças, e aí esse carro que meu pai não conseguiu ir buscar ele na oficina, porque meu pai já estava meio que ele perdeu a sensação de amor pelo carro depois que qual foi, viu? Beleza? Aí ele meio que perdeu o amor pelo carro, ele desgostou do carro, ele não queria pegar o carro. E aí meu avô, eu morava com meu avô na época, meu avô foi buscar o carro. E aí eu vi o carro, quando eu vi o carro, depois de reformado, eu fiz, esse carro ainda vai ser meu. E aí eu sonhava em ter esse carro. Eu sonhava em ter a Paraty, eu sonhava em fazer um projeto na Paraty, eu sonhava em rebaixar, eu sonhava em fazer som, mexer no motor, fazer um monte de coisa. Só que guri, queria trocar volante, meio monte de coisa, e hoje muita coisa mudou. Na época eu queria esse carro de algum jeito. E aí meu pai desgostou. Quando chegou em casa o carro estava aqui já parado. E aí meu avô ligou pro seguro e foi fazer o seguro para meu pai e tal. E aí a seguradora mandou levar o carro lá no pátio da seguradora.
que a gente se afastar pelo menos 5 quilômetros, eram 6 quilômetros, que eles iam instalar o rastreador do carro, porque na época esse carro era muito visado, tanto na tabela FIP que era alta, tanto quanto os seguros que iriam colocar, todos os seguros que a gente procurou saber, todos os seguros queriam o rastreador, queriam colocar o rastreador. E para colocar o rastreador a gente tinha que estar 5 km para a gente não saber onde ficaria localizado o rastreador. Até então tudo bem, fizemos tudo certinho. E aí pegamos o carro e trouxemos para aqui para casa. Colocamos na garagem e tal. E aí meu pai veio o carro e aí andou eu, meu pai, meu tio fez assim, ó Braz, se você gostar pra quem não sabe, meu pai se chama Braz. Se você gostar do carro, você fica. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro e eu fico com o carro e vendo outra pessoa. Só que meu pai já tinha feito a palavra, e meu pai queria o carro, então ele fez, não, eu vou querer o carro. E aí ficou com o carro, mas você sentia que faltava algo nele, faltava algo que ele queria o carro. Depois ele começou a gostar mais do carro, começou a se apaixonar mais pelo carro. E aí o carro virou o xodózinho dele, mas mesmo assim ele não era o sonho dele ainda. Depois de um tempo, ele veio a trocar de carro, ele não trocou em si, ele comprou um novo. E esse carro ficou pra minha mãe. Ele ficou pra minha mãe e pra mim, né? Só que eu não tinha carteira, então eu não podia dirigir. Mas mesmo assim ele pegava escondido, ele fazia meio muitas tramóias com o carro e mexia no carro. E aí, esse carro era muito de garagem, então ele não tem muitos quilômetros rodados. Acho que praticamente ele não viajou. O carro, acho que o máximo que ele pegou de quilometragem direto foi daqui para Sergipe, que foi tipo 270 quilômetros, e ele nunca pegou uma viagem de 500 quilômetros, nunca pegou uma viagem de 1000, nunca pegou uma viagem grande. Sempre viagens pequenininhas e carro de garagem, só para andar na cidade, e fez essa viagem uma única vez. Então esse carro ele não é um carro que a gente já acelerou bastante, não é um carro que a gente já bateu bastante, é um carro de cidade. E aí a gente ficou com o carro e ele me deu, aí ele falou assim, ó, eu sei que você gosta do carro, eu sei que sua mãe gosta do carro, mas eu sei que sua mãe quer um carro grande para sua mãe, então ela vai comprar um pequeno para ela, e esse carro então vai ficar para você ir para a faculdade, para você ir trabalhar, para você fazer o que você quiser com o carro. E aí eu fiz, não, eu vou ficar com o carro, vou mexer no carro. E aí passou aquela fase de menina adolescente que quer carro novo, que quer carro com tudo. Só que eu não me deparei que o carro tinha tudo que eu precisava e mais um pouco. E era o carro que eu sempre sonhei. E aí eu comecei a querer fazer um projeto no carro. Só que aí passava-se anos, eu não estava trabalhando direito, fazia faculdade, o dinheiro que eu tinha era para pagar dívida, e aí não fazia muito bem. Quando foi a decisão de eu meter a mão no carro, foi quando o carro sofreu uma pancadinha na lateral, meu primo até, ele saindo com a Land Rover, uma Freelander, que eu vou botar umas fotozinhas aí, depois o editor vai colocar umas fotozinhas aí do carro, como ficou. Ele saindo da garagem, o meu carro parado na porta, ele saiu da garagem, que é a garagem na frente da minha casa, a garagem que ele coloca o carro dele, e aí quando ele foi dar ré, ele bateu, só que o carro, a Freelander é blindada, então quando bateu meio fraco, mas amassou o paralama do carro. E aí desde então eu falei, não, vou mexer, eu vou pintar o carro. E na época, eu iludido, eu fui lá e pintei a frente toda, mas não pintei teto, não pintei portas, não pintei nada, fundo, só pintei a frente, para deixar pelo menos por igual, os dois paralamas e o capô. Mas aí eu fiz, não, vou juntar dinheiro e vou mexer no carro. Eu vou querer que o carro seja um carro íntegro de novo, um carro que eu fale que é um carro top. E aí juntou a vontade de ter um carro bom. Eu já queria ser youtuber, eu já queria ter um canal, mas não sabia como começar. E aí, vendo as histórias de youtubers como EduCoff, Auto Super, que começaram bem de baixo, eu tive uma vontade imensa de criar. Chamei um amigo meu,
Henrique, que tá aqui até atrás das câmeras, e falei a ele, ó, vamos montar um projeto. Isso ano passado. E aí eu falava, não, quando você tirar sua carteira de motorista, a gente vai dirigir, a gente vai fazer um canal. E aí ele esperava e passou-se tempos, ele tirou carteira e a gente nada de fazer o canal, passou-se tempos nada de fazer o canal. E aí quando começou essa quarentena, eu pensei muito, pô, muita gente morrendo, e a gente pode ser o próximo e tal. Tem muita fé em Deus para que não se ocorra. Sempre use máscara e use álcool gel. Vamos lutar contra ele, contra esse vírus. Esse vírus é muito perigoso, está matando muita gente. Então foi quando eu decidi que eu ia fazer o projeto, porque a vida é muito curta. E aí a gente chamei Henrique num dia, e aí a gente foi fazer um vídeo. Fez o primeiro vídeo lavando o carro, trocando óleo e tal. E aí a gente fez esse vídeo, e aí muitos pediram para falar um pouco da história da Paraty, de como ela chegou. E aí eu tô falando com vocês. Hoje eu penso na Paraty não tão rebaixada, não tão baixa. Eu acho que um rente roda, uma roda nova 17 ficaria muito bom. É o que eu sonho. Eu não sonho em ter um carro super baixo que não deva passar, até porque os quebra-molas daqui de Salvador, os buracos são muito grandes, então você não tem como ter carro rebaixado hoje aqui, tão rebaixado. Então esse é um pouquinho da história da Paraty. Simbora e vamos pra cima.